Olá, galera do segundo ano, mais uma vez com vocês. Espero que todos estejam em paz, com saúde, livre dessa doença horrível que está assolando o mundo, certo? Tudo em paz, com a graça de Deus. Espero que estaremos juntos. Aí está as orientações, espero que vocês tenham seguido, ido até a página 56, até a 63 dos seus livros, tenham estudado, tenham visto um videozinho. Para quem vai fazer atividade lá no Google Sala de Aula, lá na própria atividade já tem um videozinho em cima, né, antes da primeira questão. E para quem vai fazer pelo grupo do WhatsApp, eu vou enviar o linkzinho com o vídeo, do vídeo, ok? Vamos então para a primeira questão. Vamos corrigir a primeira questãozinha, certo? Aí está. As fontes de energia podem ser classificadas em renováveis e não renováveis, mas também em primárias e secundárias. A primeira divisão refere-se à capacidade de composição de uma dada fonte de energia, enquanto a segunda está relacionada com a forma pela qual é encontrada e transformada pelo homem. Certo? Diante dessas considerações, analise as afirmativas a seguir. 1. O petróleo refinado pode ser considerado uma fonte de energia secundária e não renovável. Gente, primeiro vamos analisar a questão. O petróleo refinado. Se ele é refinado, já passou por um processo, já se transformou em outra substância, como a gasolina e o óleo diesel, certo? Então ele não é mais uma forma de energia secundária. Ou melhor, desculpa, ele é uma forma de energia secundária, mas e continua sendo não renovável. Correto? Então o petróleo bruto seria primário. Mas o petróleo, depois que passou pelo refinamento, transformou-se em outro tipo de substância, como a gasolina, o óleo diesel e outras coisas mais, então ele passou a ser uma forma de energia secundária e não renovável. Continua não renovável. Então, o número 1 é verdadeiro. Ok? Número 2. A energia solar, na sua função de aquecimento do ambiente e iluminação da Terra, deve ser entendida como uma fonte de energia primária. Gente, o Sol, como ele nasce todos os dias pela manhã, ilumina a Terra, ilumina os ambientes onde ele entra, é na sua forma natural, na sua forma bruta. Portanto, é na sua forma primária. Não se transformou em energia elétrica através das células fotovoltaicas. Certo? Então, o Sol, na sua forma natural, conforme a gente percebe ele todos os dias, é uma fonte de energia primária. Verdade. Número 2 também é verdadeiro. 1 e 2, verdade. O número 3. O etanol, em virtude de sua produção agrícola geralmente ineficiente, não pode mais ser considerado uma fonte de energia renovável. Pessoal, o etanol vem da cana-de-açúcar. Não tem nada a ver se a plantação de cana-de-açúcar é eficiente ou não. Continua sendo renovável. Ok? Então essa história do etanol, porque vem da cana e a plantação de cana nem sempre é abundante, é eficiente, o etanol vai deixar de ser uma fonte de energia renovável. Não tem nada a ver. Continua sendo uma fonte de energia renovável. Não tem nada a ver se a plantação de cana é eficiente ou não é. Se a produção do etanol é eficiente ou não é. Continua sendo o etanol uma fonte de energia renovável. Certo? Então, o número 3 vai ser falso. Certo? Número 3 não é para marcar, é falso. Número 4. Podemos concluir que toda energia primária é renovável. Podemos concluir que toda energia primária é renovável. Correto? O Sol, na sua forma primária, ele é renovável. Beleza? Pura? Então, significa dizer que a gente pode concluir que toda forma de energia, na sua forma primária, forma bruta, é uma forma renovável de energia. O 4 também está correto. Então só tem um item que não está correto, é o número 3. Qual é a sequência correta aí? Qual é um dos itens que representa a sequência correta? 1,
2 e 3. Não, desculpe. 1, 2 e 4. Então o item correto é a letra D de dado. Os itens corretos é 1, 2 e 4. 1, 2 e 3 não pode, porque o 3 é falso. Certo? Então a sequência correta aí nesse caso é 1, 2 e 4. Letra D de dado. Espero que vocês tenham acertado a questão 1, galera. Questão 2. As reservas petrolíferas estão relacionadas a um tipo de formação geológica. Indique corretamente esse tipo de formação. Gente, está perguntando para nós a qual tipo de formação geológica está relacionado às reservas de petróleo. Existem reservas de petróleo. Escudos cristalinos. Será que nos escudos cristalinos pode haver reservas de petróleo? Não, pessoal. Porque os escudos cristalinos são uma formação geológica que se originou no período pré-cambriano. E nele é possível extrair minerais como ferro e manganês, mas não o petróleo. Ok? A letra B. Bacias sedimentares. Ou seja, o petróleo está relacionado às bacias sedimentares. Será verdadeiro? Verdade, galera. Verdade, porque são regiões que apresentam formações geológicas sedimentares nos terrenos formados durante a era mesozoica. É possível encontrar depósitos de petróleo. O petróleo é originado de restos de vegetais e animais oriundos da era mesozoica. Ok? Então, o tipo de solo, a formação geológica, onde é mais provável se encontrar reservas de petróleo, é nas bacias sedimentares. Letra B de bola. Espero que vocês tenham acertado, galera. Letra B de bola, resposta da questão 2. A questão 3. Assinale as afirmativas sobre as características do petróleo e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Sobre as características do petróleo. Número 1. O petróleo é uma fonte de energia renovável e sua utilização não é nociva ao meio ambiente. Duas mentiras. O petróleo não é uma fonte de energia renovável e ele é altamente nocivo para o meio ambiente. Se ele vazar no mar, por exemplo, mata muitos peixes, algas marinhas, afeta os corais, os animais, além das pessoas. Se vazar no rio, impede as pessoas de tirar água para beber, né? Contamina o lençol freático. Então o petróleo, ele é muito nocivo sim ao meio ambiente e não é renovável, como aí está dizendo, é não renovável. Número 1 é falso, certo? Não constitui um item verdadeiro. Número 2, a formação do petróleo ocorre em milhões de anos, sendo um processo de alteração da matéria orgânica vegetal e animal. Verdade. Número 2 está correto. A formação de um poço de petróleo, uma jazida de petróleo, vamos dizer assim, ocorre durante muitos milhares. A transformação passa por vários anos, milhões de anos. E o petróleo, segundo consta, é originado dos organismos que pereceram, que tinha antigamente, né? Organismos vegetais e organismos animais. Tá certo? Então, o 2 é verdadeiro. Número 3. Principal fonte de energia da primeira Revolução Industrial do século XVIII, o petróleo teve seu uso reduzido nos séculos posteriores. Duas mentiras, gente. Primeiro, a fonte de energia da primeira Revolução Industrial não foi o petróleo, foi o carvão mineral. E o carvão vegetal também. Certo? E o petróleo, com o decorrer do tempo, não se tornou um item esquecido. Muito pelo contrário, se usa cada vez mais petróleo no mundo. Tá certo? Então, a principal fonte de energia da primeira Revolução Industrial não foi o petróleo, foi o carvão mineral. Foi o carvão mineral e o carvão vegetal. Certo? E o petróleo continua ainda hoje sendo muito utilizado em todo o mundo. Então o item 2, o item 3 é falso. 1 e 3 falso. Por enquanto só tem um 2 verdadeiro aí, né? O 4. Entre as várias utilidades do petróleo estão a produção de combustíveis, gasolina e diesel, além de produtos como plástico. Pessoal, tem um ditado que diz assim, ó: do boi se aproveita até o berro.
certo? Porque se faz, do chifre do boi se faz um berrante. A gente pode reverter esse mesmo ditado para o petróleo. Do petróleo se aproveita até a borra. O petróleo tem mil utilidades. Até a borra do petróleo é útil para fazer pista. Tá certo? Essas pistas lisinhas, boas, que nós temos por aqui pelo estado do Ceará e pelo mundo afora, não é isso? Então, o 4 é verdadeiro também. Por enquanto, verdadeiro só tem o 2 e o 4. Vamos ver o 5. As maiores reservas petrolíferas conhecidas estão localizadas nos países do Oriente Médio. Correto, gente. Naquela região costuma haver guerras pela posse, pelo domínio dos postos de petróleo. Dizem que lá no Oriente Médio, 1 litro de gasolina é mais barato do que 1 litro de água. Tal é a abundância de petróleo que tem naquela região do Oriente Médio. Certo? Então é verdade. Os itens verdadeiros são, portanto, o 2, o 4 e o 5. Qual é o item aí desses aí que estão abaixo, que tem 2, 4 e 5? Vamos ver qual é. 2, 4 e 5 é a letra D. Olha lá. Apenas 2, 4 e 5 estão corretos. Certo? Alternativa correta da questão 3 é a letra D de dado. 1, 2, 4 e 5 estão corretos. Até mais, gente. Tudo de bom, galera.